Meu marido me apresentou como sua empregada para os amigos por anos. Semana passada, ele descobriu que não sou mais sua nada. A primeira vez que aconteceu foi 3 meses após nosso casamento. Estávamos em um churrasco na casa de um colega de trabalho dele. E eu fui até lá levar uma bebida para ele. Ele passou o braço ao meu redor e disse para o grupo: "Essa é a minha empregada. Ela não é linda?" Todos riram. Eu fiquei lá paralisada, sem ter certeza se tinha ouvido direito. No caminho para casa, perguntei a ele sobre isso. Ele disse que era só conversa de homem, que eu estava sendo sensível demais, que as esposas dos amigos dele não ficavam chateadas com piadinhas assim. Ele fez eu me sentir como se eu fosse o problema por me incomodar. Então, deixei pra lá, mas continuou acontecendo. Na festa de aniversário do amigo dele, na festa do quarteirão, no jantar de fim de ano da empresa, toda vez que ele me apresentava a alguém novo ou me chamava para um grupo, era a mesma coisa. Minha isso, minha aquilo, e às vezes ele variava e dizia minha serviçal ou minha empregadinha linda, como se adicionar um adjetivo tornasse a coisa melhor. Os amigos dele riam ou concordavam. Algumas das esposas deles me lançavam aqueles olhares, meio pena e meio alívio por não ser com elas. Toquei no assunto novamente depois do jantar de fim de ano e disse a ele que era humilhante, que eu era sua esposa e merecia ser apresentada como tal. Ele revirou os olhos e disse que eu precisava relaxar, que era um termo carinhoso que ele estava me exibindo, não me rebaixando. Quando continuei insistindo, ele ficou irritado e perguntou se eu queria que ele parasse de falar de mim completamente, como se essas fossem as duas únicas opções: degradação completa ou silêncio total. Comecei a evitar os eventos sociais dele, dando desculpas sobre dores de cabeça e prazos de trabalho e não me sentir bem. Ele não pareceu se importar no começo, apenas ia sem mim. Mas então os amigos dele começaram a perguntar onde eu estava. As esposas deles mencionaram que não me viam há um tempo. A esposa do chefe dele perguntou especificamente se estava tudo bem em casa. Foi aí que ele ficou com raiva. Ele disse que eu estava fazendo ele parecer mal, que as pessoas estavam começando a pensar que havia algo errado com o nosso casamento. Eu disse a ele que havia algo errado com o nosso casamento e ele me chamou de dramática. Estávamos casados há 4 anos a essa altura. 4 anos sendo apresentada como propriedade dele, posse dele, sua empregada. Eu tinha parado de ir às funções do trabalho dele completamente. Parado de ir a festas com o grupo de amigos dele. Ele reclamava de ter que explicar minha ausência, mas nunca considerou que a solução era simplesmente parar de me degradar em público. A mãe dele veio nos visitar há cerca de 1 ano e estávamos todos jantando quando o amigo dele ligou e ele colocou no viva voz para mostrar à mãe o quão popular ele era, ou algo assim. O amigo perguntou se a empregada dele estava fazendo o jantar. Ele riu e disse: "Sim, ela está fazendo por merecer esta noite." Ele disse isso na frente da mãe dele, na frente de mim. A mãe dele pareceu desconfortável, mas não disse nada. Depois do jantar, encontrei-a na cozinha e perguntei se ela achava normal um homem falar da esposa daquele jeito. Ela suspirou e disse que o filho sempre teve um senso de humor rude, que eu não deveria levar para o lado pessoal. Não levar para o lado pessoal, como se não fosse especificamente projetado para me diminuir. Percebi então que ninguém iria me defender, nem os amigos dele, nem a família dele, nem mesmo ele. Se eu quisesse que isso parasse, eu tinha que ser a única a parar. Comecei a guardar dinheiro, não muito, apenas o que conseguia administrar sem ele perceber. Reatei com amigos dos quais me afastei durante o casamento. Comecei a ver um terapeuta que me ajudou a entender que o que eu estava aceitando como normal era, na verdade, um padrão de desrespeito que havia corroído meu senso de autoestima. Passei 8 meses me preparando, encontrei um apartamento, garanti um emprego com horários melhores, contei à minha família o que estava acontecendo e minha irmã se ofereceu para ajudar na mudança quando chegasse a hora. Ele não percebeu nada. Estava ocupado demais com os amigos, as piadas e o ego dele para perceber que a esposa estava planejando a saída. Na noite em que fui embora, ele estava fora em um jogo de pôquer. Empacotei tudo o que importava para mim, o que acabou sendo menos do que eu esperava. Deixei minhas alianças no balcão da cozinha com um bilhete que dizia que eu tinha cansado de ser a empregada dele. Minha irmã me ajudou a carregar o carro e eu já tinha ido embora antes de ele chegar em casa. Ele ligou 11 vezes naquela noite, deixou mensagens de voz que variavam entre confusão, raiva e negociação. Continuava perguntando o que tinha feito de errado, como se genuinamente não soubesse. Os amigos dele entraram em contato nas semanas seguintes. O divórcio levou 5 meses e ele lutou contra no início. Continuava dizendo que poderíamos resolver as coisas, que ele mudaria. Perguntei a ele o que especificamente ele mudaria e ele não conseguiu me dar uma resposta direta. Apenas continuava dizendo que seria melhor se eu tentasse mais. Nunca reconheceu o problema real. Nunca disse que pararia de me chamar de nomes degradantes. Na mediação, ele realmente tentou argumentar que eu estava sendo irracional, que muitos casais tinham apelidos e piadas internas. A mediadora, uma mulher de uns 60 anos, olhou para ele e perguntou se ele se sentiria confortável sendo apresentado a estranhos como o empregado da esposa dele. Ele ficou quieto. Assista a história completa clicando no vídeo aqui embaixo.